Fala, turma, beleza? Vocês estão bem? Bora nessa. Resolver mais algumas questões relacionadas ao assunto de Windows, sistema operacional, mas esse assunto aqui é um assunto que caiu no concurso da Polícia Militar de São Paulo, tá? Inclusive esse concurso está com o edital aberto, então para você que pretende fazer esse concurso esse ano, então vou ter alguns materiais aí de informática para vocês. Mas para resolver essa questão, é uma questão bem tranquila, e eu vou te explicar como é que você resolve questões nesse assunto. A questão perguntou: um usuário, utilizando o programa do WordPad, que é integrante do Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, para elaborar um texto, caso esse usuário selecione uma palavra do texto, o usuário selecione uma palavra do texto em edição, e então acione simultaneamente as teclas Ctrl+C, a palavra será copiada. Show? Então eu tenho CTRL mais C, que ele copia. Show. Essa palavra será copiada. Mas, professor, será copiada para onde? Qual é a ideia de copiar ou recortar um arquivo? Porque aqui eu tenho um Ctrl+C e Ctrl+X, que no caso X ele recorta. Mas o que é que vocês precisam entender? Um assunto bem batido em prova é um assunto chamado de área de Vou fazer de outra letra aqui para ficar mais bonitinho. Área de transferência. Professor, o que é área de transferência? Você vai pensar comigo o seguinte: toda ação que você realiza no seu computador, nada funciona de forma mágica, nada é místico, né? Tudo tem uma finalidade, tudo tem um caminho, um processo a ser percorrido. E o processo que acontece quando você copia ou recorta um arquivo, esse processo, essa ação, esse protocolo a ser cumprido, é que o arquivo que você copiou, ele foi para a área de transferência. Então, o que é a área de transferência? A área de transferência é uma região da memória, que armazena os arquivos que você copiou ou recortou até a hora que você realizará a colagem. E essa área, professor, é permanente ou temporária? É uma área temporária. Tem alguma tecla de atalho que eu consigo pressionar para abrir essa área de transferência? Tem. Se você pressionar a tecla do Windows, mais V de ver. Para você visualizar os arquivos que estão na área de transferência, você aperta o Windows V. E a área de transferência nada mais é do que essa região, que ela armazena esses arquivos que você copiou ou recortou, até a hora que você realizará a colagem. E ela é temporária. Por quê? Porque se você reiniciar o arquivo, se você copiar outro arquivo, ou se você reiniciar o computador, ou se você copiar um outro arquivo, aquele arquivo que antes estava copiado, ele será apagado, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a área de transferência. O usuário pressionou Ctrl+C e a palavra foi copiada para a área de transferência. Só um pequeno visualzinho para você aqui, ó. Só para você ficar esperto. O WordPad é considerado um editor de texto genérico. Por que, professor, editor de texto genérico? Porque eu tenho o editor de texto completo lá, o fodástico, que é o Word, e eu tenho aquele que é basicão, que é o bloco de notas. Então eu tenho o Word completo, faz tudo, e eu tenho um bloco de notas simplesão, que não tem nem cor, nem nada desse tipo, é bem simples. Então o intermediário entre um e o outro é o WordPad, que também é gratuito, tá? Ele é mais completo que o bloco de notas e menos completo do que o Word, por isso que ele é considerado editor de texto genérico. Fechou? Mas nesse caso, VUNESP 2019, gabarito letra B.